Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu já quero começar agradecendo a você inscrito aqui do canal. Graças a Deus, graças a você, a vocês, né? Graças a Deus a gente bateu aí a meta do YouTube. A gente é mais de 1.000 inscritos agora. Atualmente somos quase 1.100 inscritos. Eu tava esperando um pouquinho aí até concretizar de verdade, para estar vindo aqui agradecendo vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho. Sinta-se em casa, sinta-se abraçado por mim, pelos meus filhos, pela minha família, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto com vocês meio diferente aqui do canal, meio um nicho novo que eu não esperava, mas que agora vai fazer parte aí da minha vida, da minha rotina, eu acredito que para sempre. Falar para vocês aí uma coisa que recentemente eu descobri. Para quem não sabe, eu sou mãe de 2 meninos. Eu tenho o Caio, que fez 18 anos, e tenho o Gael, que tem 2 anos e 9 meses. Que há 30 dias, mais ou menos, há uma semana atrás, teve o diagnóstico, mas a suspeita vem aí há uns 40 dias atrás, tá? Na verdade, eu sempre suspeitei, mas enfim. Ele foi diagnosticado recentemente que ele é do espectro autista, gente. Eu confesso para vocês que eu tô meio perdida ainda, não sei como lidar com essa situação, mas eu quero falar para vocês aqui um pouquinho do que me levou a suspeitar, o que me levou a procurar uma ajuda, que eu acredito que fui até tarde demais, ou não. Nunca é tarde, né? Mas eu acho que se eu tivesse seguido o meu coração de mãe, eu já teria procurado antes. Não que eu não tenha procurado, mas na verdade eu procurei com pessoas erradas, profissionais errados, por falta de conhecimento talvez, ou condições mesmo, tá? Então o que me levou a suspeitar disso? Desde sempre o Gael ele nunca foi um bebezinho de olhar, mamava e não me olhava, balbuciou muito tarde, tardio, sabe? Então, mas eu listei aqui algumas coisas e eu vou estar falando pra vocês agora o que foi que me levou a isso. O Gael ele evita contato visual. Ele não olha, ele tem dificuldade, a pessoa chama e ele não olha, ele não tem interesse nenhum de olhar para a pessoa, ou ele se sente intimidado, amedrontado, ameaçado, não sei. Mas isso me incomodava muito, porque a pessoa ficava Gael, Gael, e nada dele olhar. E então isso eu comecei a falar, não é normal, né? Não que não seja normal, mas alguma coisa diferente tinha aí. Então isso sempre me acendeu assim a, a desconfiança, sabe? Outra coisa que ele faz, que ele tem dificuldade de se expressar. Ele não se expressa, ele tem assim, tudo dele agitado, ele tenta fazer alguma coisa e não consegue, ele já grita, ele já se estressa ao extremo de se jogar no chão. Então agora eu acho que tá ficando pior, porque ele tá quase na casa aí dos 3 anos, que já é fase da birra, e com o autismo é pior ainda. É um sinal de que eu suspeitava de alguma coisa diferente. O Gael, ele sempre, desde bebezinho, ele gostava durante o dia, né, quando bebê, porque bebê sabe que gosta de ficar sempre no colo, mas ele preferia ficar no berço durante o dia, porque ela gosta de dormir comigo até hoje. Então mas ele sempre gostou, assim, ele sempre foi no cantinho dele, meio que isolamento, sabe? Sempre gostou de ficar meio que sozinho, no mundinho dele ali, no desenho dele, quietinho, não se envolve muito, mesmo quando os meus sobrinhos vêm aqui, ele não fica muito brincando, sabe? Ele não se envolve muito com as outras crianças, tá sempre em isolamento. Desde pequenininho ele sempre gostou de ficar na cama ali olhando pro nada,
no mundo dele, literalmente no mundo dele. Outra coisa também, ele tem interesse em coisas que não é brinquedo. Chave de fenda, ele pega o parafuso, ele fica rodando como se ele estivesse fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Ele imita. Outra coisa que ele gosta de um certo brinquedo específico. Tipo assim, ele começou a gostar muito de bola, só que tem que ser tudo pequenininho. Bolinha pequenininha. Aí ele esqueceu a bolinha, depois ele veio pros carrinhos. Parecia aquelas coleções de carrinho, pequenininho. Ele gosta, mas hoje em dia não é a preferência dele. Aí ele pulou pro aviãozinho. Depois, agora ele tá no trem. Agora ele, né, bobe o trem, os trem dos desenhos, ele fica numa euforia, fica naquela adrenalina onde ele tem esses movimentos e ele fica se batendo assim, chega, me dá agonia de ver. Muito, gente, agora ele tá ficando mais intensidade, sabe? E também, outra coisa que ele nunca gostou são luzes, com careta, porque ele não suporta luz. Ele saía na rua, ele não abria o olho. De jeito nenhum. Falava, meu Deus do céu, por que será? Parecia que ele tava dormindo 24 horas. Sim, mas ele não gostava nem da luz do dia. E barulho. Tipo, sabe, eu vou muito na casa da minha irmã e lá eles brincam de truco, essas coisas. E quando o meu sobrinho grita truco, nossa, ele entra em desespero. Ele quer sair correndo, ele pode estar dormindo, ele acorda e ele entra no desespero. Agora até que tá menos, mas era de palmas, era barulho assim, sabe? Extremamente. Se passa um caminhão na rua e ele tá meio que na calçada, ele já fica desesperado, ele quer correr. Então eu evito de ficar com ele lá na frente de casa. E ele não gosta muito de lugar fechado, assim, que tenha barulho. Ele se sente meio que, como que eu explico, assim, medo. Outra coisa, as brincadeiras dele é diferente. Por exemplo, ele pega um carrinho, ele fica girando a rodinha do carrinho. Ele fica girando. Quando ele não gira, ele quer arrancar. Os carrinhos dele, a maioria não tem roda. Ele arranca tudo, ele não aceita ficar lá. E tem uns que não dá pra tirar roda, misericórdia. Ele dá o show dele, porque você tem que inventar um jeito de arrancar essa roda, porque senão não tem ninguém que acalme essa criança. Então a brincadeira dele é assim, ou ele tá brincando de arrancar tudo, ou ele tá só segurando o objeto na mão e não brinca e não faz nada. Fica ali por horas e horas e horas e horas com o carrinho na mão, sem fazer nada. E às vezes ele quer pegar, às vezes ele tá, por exemplo, um carrinho, ele tá com o carrinho na mão, ele quer pegar outra coisa e ele quer colocar tudo no braço, sim, abraçar o mundo e não dá conta, não tem jeito. Então esse foi um outro sintoma aí, vai. Outra coisa que o Gael não gosta, ele não aceita coisas novas. Ele não aceita rotina diferente. Por exemplo, ele acostumou a acordar 8h30, 9 horas. E aí eu comecei a levar ele para a escolinha. Devido ao desenvolvimento dele, que era tudo tardio, ele não fala e tal, aí fica aquela coisa. Ah, mas é porque ele não vai para a escolinha. E todo mundo fala, né? Porque não vai na escolinha. Ah, quando for a hora, você vai ver, quando ele for para a escolinha, ele vai começar a falar. Quando ele for para a escolinha, ele vai se desenvolver. Então eu comecei a acordar ele mais cedo. Ele não aceita. Ele não aceita, você vê ali que o mau humor dele prevalece, permanece pro dia inteiro. E o dia que ele acorda cedo, só Jesus na causa. E ele não aceita coisas novas, alimento novo, ele é muito seletivo na alimentação. Ele, no começo era tudo pastoso, quando bebezinho, até 1 ano, ele comia bem. Aí depois passou de alimento pastoso para o líquido, mais líquido possível, tipo um arroz boiando no feijão, aquela coisa assim, de caldo mesmo. Ele gostava assim, ele comia que era uma beleza. Aí passou essa fase do líquido e aí ele começou a querer frango em molho, por exemplo, um frango em molho.
ficou assim um tempo, aí ele parou, não queria mais saber do frango, não pode olhar o frango até hoje. Aí de repente ele já quis carne. Aí ele parou com a carne. Agora ele só tá no bolinho de arroz. Ele não aceita mais, ele só quer fritura. Só fritura, gente. Eu não sei mais o que fazer. Isso é uma outra questão que me levou a procurar ajuda, porque ele é muito seletivo. Ele não aceita fruta, ele não aceita legumes, ele não aceita suco. Mas aí a minha vantagem, que graças a Deus, eu olhando aí no YouTube da vida, eu vi uma mãe fazendo bolinho de arroz. Aí eu falei, poxa, eu sei fazer isso daí. Fui fazer o bolinho de arroz e ele aceitou super bem. Então agora tudo que ele precisa comer de legumes e tal, eu coloco no bolinho de arroz. Eu já ensinei aqui no canal, já falei sobre isso. Mas não é saudável, né, gente? Porque é frito. Mesmo que seja por imersão, não é saudável, a gente sabe disso. Mas ou eu dou isso, ou ele fica com fome, ou ele passa fome. Com coisas para comer em casa e ele passa fome. Mas Danone, por exemplo, o Danone dele, ele não, se ele come, se ele toma Danone 3 dias seguidos, aí eu fico uma semana sem dar o Danone para ele. Na próxima semana que eu vou dar, ele já não aceita mais esse Danone. Aí o que eu tenho que fazer para ele saber que aquilo lá ele já comeu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar ele a colocar na boca, experimentar. Aí ele lambe a boca, aí ele meio que gostei. Aí ele aceita o Danone de novo. Então ele tem que ficar ali o tempo todo, todos os dias naquela rotina. Ele não aceita mudar assim, sabe? Ele não aceita mudança de muita coisa, não. Então, aí ele come o pão, mas aí eu tô notando de que ele prefere as coisas um pouco mais crocantes. Tipo massa de pastel frito, que mais? Um bolinho de arroz, o pão, ele come a casca do pão, bolo. Brigadeiro ele não rejeita não, viu, gente? Brigadeiro ele gosta, mas ele prefere o bolo de chocolate. Ele até come outros bolos, mas se for aquele bolo de fubá mais amarelinho, ele já não é muito fã, não. Aí ele meio que experimenta. Ou quando ele realmente estiver com muita fome, aí ele até come um pedacinho ali, bem pequenininho, mas ele come. Só. E ele não tem, gente, noção do perigo. Para algumas coisas ele não tem noção. Como, por exemplo, se a gente tá aqui, em cima e eu não ficar de porta fechada, e se eu deixar, ele vai lá pra piscina. Mesmo que tá todo mundo junto, criança já é assim mesmo, né? Mas ele acha que ele sabe mergulhar. Ele chega perto da piscina e se a gente não pegar, ele pula. Ele pula lá. Ele sobe. Outro dia ele caiu da cama. Eu coloquei a mesinha de cabeceira em cima da cama que eu achei que ele não fosse ter acesso ali. Eu achei que ele não fosse e eu tava limpando o quarto. Foi coisa de segundo. Coloquei em cima da cama a mesinha de cabeceira. Pois ele subiu na cama, da cama ele subiu em cima da mesinha e aí foi ele com a mesinha tudo pro chão. Outra coisa que ele não tem muito ou que ele tem demais, ele suporta muito a dor. Quando ele caiu, eu falei, meu Deus do céu, quebrou tudo menino. Ele chorou ali, aquela coisa. Eu peguei ele meio que com o bracinho torto, assim. Ele chorou ali, aquela hora, e passou. Chorou aqueles minutinhos ali, porque eu acho que foi pelo susto. Chorou, eu peguei ele olhou pra mim e achou, parecia que nada tinha acontecido. Eu que fui desesperada pra vizinha, eu falei, me acorde, me socorre, porque o Gael caiu, porque o Gael se machucou. Aí ela até deu risada na minha cara, falou, Laine, o Gael não tá nem chorando. Parecia que era eu que tinha inventado, sabe? Que ele não chorou igual uma criança choraria, sabe? Assim, ficaria horas chorando. Não, ele chorou ali porque caiu, porque assustou. Daí a pouco passou. Ele sempre foi assim, ele suporta muito a dor, sabe? Eu não sei como fala, ele não se entrega à dor.
Vou usar isso porque eu não sei a palavra certa. Ele é desse jeito, gente. E ele não tem muita noção do perigo. Então ele vai assim, onde não deve, ele sobe, ele escala, ele sobe em cima da mesa, se deixar ele sobe em cima de armário, ele sobe em cima de tudo. E então, tanto que, graças a Deus, isso eu sempre desconfiei, que não tem muita noção, então eu sempre retiro. As cadeiras da minha cozinha já nem tem mais aqui na cozinha, eu tiro tudo pra fora e fecho assim as portas, sabe? Porque eu tenho medo que ele vá, numa hora que eu tô no banheiro, por exemplo, se eu deixar a porta aberta, ele, ó, vai lá pra piscina sozinho aí. Eu já falei aqui no canal que eu não sei nadar e eu morro de medo de água, então eu não deixo ele muito não. Eu fico com a porta fechada. Então, agora o que me levou a procurar ajuda? Apesar de todos esses sintomas aí que eu citei, desde bebezinho, né? Eu venho notando alguma coisa diferente nele, sempre notando, mas eu sempre arrumava uma desculpa para não aceitar o coração de mãe falando que tinha alguma coisa de errado aí, uma coisa diferente. Então, o que acontece? Eu suspeitei e sempre levei ele no médico, mas todos os médicos falavam assim que era tudo no tempo dele, a seletividade alimentar falava para eu deixar ele sem leite que ele ia comer, e ele não andava, ah mãe, mas é no tempo dele, ah ele não fala, mas ele vai falar. Então, aí o que acontece? Minha vizinha trouxe os netinhos dela vieram, né, pra casa dela, e aí ela pegou e falou, traz o Gael aqui pra brincar. E aí, o netinho dela tem 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, não sei direito. E ele, assim, todo agitadinho, porque é uma criança que tá na fase de descoberta, criança é movida à curiosidade, e ele tá nessa vibe aí de explorar o mundo. E eu levei o Gael lá pra ver se enturmava um pouquinho, né? Pra quando sair a vaga na escolinha, ele já tá meio que começando a interagir. Aí o menininho, o Telzinho, então, foi pegar na mão do Gael. Todo bonzinho, tadinho. Ele foi pegar, né, na mão do Gael. O Gael meio que recuou, ficou com medo e saiu de perto com medo do menininho. E aí eu fiquei, mas, né. Aí a minha vizinha falou assim, amiga, eu posso te falar uma coisa? Você não vai ficar chateada comigo e tal? Aí eu falei pra ela, claro que não, a gente pode falar, né, amiga, pra essas coisas mesmo. Aí ela falou assim pra mim, você já procurou uma, uma fono pra poder ver isso? Eu falei, eu sempre suspeitei de algo, mas eu não quero nem falar pra não atrair. Pensava desse jeito. Eu não quero falar sobre isso que eu penso pra não atrair. Eu já procurei posto de saúde, porém diziam que era normal. Até que ela falou assim pra mim, você já pesquisou, você já levou ele no especialista, você já parou para analisar que ele pode ser um autista? Aí eu falei, poxa vida, não é só eu que tô enxergando isso, não é só eu que tô vendo isso. Se ela, que ela conhece o Gael desde quando o Gael nasceu, ela acompanhou praticamente. Então ela sabe de tudo, é como se ela morasse aqui em casa, ela, né? Aí ela falou isso pra mim, eu falei, nossa, não é só eu que tô enxergando, então meu coração de mãe não tá errado. Aí deu certo de que o convênio do pai dele, que ele é dependente do convênio do pai dele. E aí mudou, assim, os profissionais de saúde, graças a Deus eu achei uma pediatra que atendesse ele. Então, eu conversando sobre a seletividade, conversa vai de um lado e conversa vai do outro, falei pra ela, mostrei a minha desconfiança, os meus medos com as coisas dele. Então ela falou pra mim que havia sim uma grande chance dele ser autista. Naquela hora que ela falou isso, meu mundo caiu, desabei e aí começou a luta, sabe? Ela falou pra eu procurar, ela me encaminhou pra fono, me encaminhou pro neuro, né? Pediu pra eu passar pro neuro, T8. Então aí começou a minha saga. Porque, gente, até hoje eu não sei muito lidar com isso, eu não sou a melhor pessoa para estar falando aqui para vocês, mas eu sou mãe, tô falando, né, das coisas que aconteceu com meu filho. E aí, gente,
todo a fono falou a mesma coisa, fizemos alguns testes, né, preenchemos algumas coisas e tudo, o neuro também, todo mundo, todos os especialistas disseram a mesma coisa, que ele tem espectro autista. E aí a gente já começou as terapias, então eu espero que daqui pra frente, se Deus quiser, ele vai começar a falar, ele vai ser uma criança o mais normal possível, viver uma vida mais normal possível. É como o Neuro falou, quanto mais cedo a gente procura ajuda, mais uma vida normal ele pode ter. Eu já vi casos aí de autistas que fez faculdade, que aí a gente começa a pesquisar, a gente começa a estudar e, né, eu preciso estudar, eu preciso entender o mundo dele para poder ajudar ele. E assim, não adianta eu ir na TO, na sessão, com a fono e chegar em casa e ela não aplicar tudo que elas faz. Elas passam as tarefas, elas passam os deveres para fazer em casa, para eu ajudar elas a me ajudar e ajudar ele. Mas, gente, isso daí é um mundo diferente, é tudo muito novo para mim, eu não sei o que esperar daqui para frente. Ele tá naquela fase de birra, mas ao mesmo tempo não é uma birra, é uma expressão dele, uma forma de dizer que ele precisa de alguma coisa, precisa de algo que eu não sei o que é, e eu preciso ficar procurando, investigando, pesquisando e dou uma coisa para tentar ajudar ele, dou outra, até que eu chego aí o que ele quer. Nem tudo eu posso ceder, porque apesar dele ser autista, ele é uma criança como todas as outras, né? Eu sei que há casos de autista e há casos de autista, né? Nem todos os autistas são iguais, então tem uns que é mais agressivo, ele, graças a Deus, é calmo, exceto quando ele tá na crise dele, né? Tem um dia que ele acorda daquele jeito, principalmente quando eu vou mudar a rotina dele, ele acorda estressado, quando ele tá com fome, como ele não sabe falar, o estresse dele é extremamente bravo, ele se joga, ele se bate. E então isso é uma coisa que me dá medo, porque eu não sei o que esperar, eu fico com medo do futuro aí, dos preconceitos. E, gente, não é fácil. Você que é mãe de autista, você sabe do que eu tô falando. Então eu espero que eu consiga lidar com tudo isso. Eu coloquei na mão de Deus, e se Deus me deu ele assim é porque Deus sabe que eu sou capaz, e o que eu não consigo, Deus vai me capacitar, Deus vai estar na frente de tudo, como tudo eu já fiz. Me questionei muito Deus, já me culpei demais, chorei demais, e agora sim eu falei, questionei, falei, Deus, por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Por que isso? Porque da vida demorou dias, até que eu encontrei pessoas maravilhosas, assim, na escola, pessoas da família que tem criança autista, tem um filhinho autista que eu nem sabia, e a gente voltou a ter contato de novo, que me ajudou muito a entender, e olhou pra mim e falou assim, mãe, calma, que tudo isso vai passar. Hoje em dia o filho dela fala, hoje em dia o filho dela tem uma vida social mais normal possível. Na escola também tem várias crianças autistas na sala do Gael, que uma mãe parou o que estava fazendo para poder falar para mim a situação do filho dela, que por sinal passa nas mesmas médicas, nos mesmos médicos que eu passo no Gael, e que falou para mim, relaxa, respira, porque tudo vai dar certo. Agora o difícil você fez, que foi começar. Agora ele vai progredir. Vai dar tudo certo. Do mesmo jeito que eu consegui, que meu filho fala, meu filho tem uma vida social, hoje em dia meu filho dá tchau, né? Coisa que o Gael parou de fazer, ele não dá. Meio que assim, e tudo assim, eu incentivo em casa, eu tento incentivar. Então ela falou que o filho dela era assim, e começou a desenvolver bem, começou a fazer as terapias certinho,
e que tudo tá indo, caminhando certinho. Então eu peço a Deus que pro meu também vá ser desse jeito, e se Deus quiser eu vou ajudar, eu tô me capacitando para isso, eu tô estudando para isso, para ajudar meu filho. Se ele veio para mim é porque eu tenho que passar com isso, por isso junto com ele, e eu vou dar o meu melhor para ele. Graças a Deus, assim, Deus tá me capacitando, Deus tá me ajudando. E, e bola pra frente, né, gente? Deus não vai dar um fardo maior que aquele que a gente pode carregar, não é? Então, o que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim. E é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. O nicho do canal pode ser que seja alterado aí, pode ser não, eu vou ter que incluir isso aqui no canal, porque se eu ficar constantemente tentando fazer os DIY, né, de móveis, por exemplo, que eu preciso fazer, tem muita coisa aqui em casa que eu preciso fazer, e se eu for esperar assim, então vocês vão ficar sem conteúdo, porque são 2 vezes na semana na TO e 2 vezes na semana na Fono. Então, praticamente a semana toda aí em médicos, né? Pelo menos até ver que ele tá bem, que melhorou bastante. Então, é assim que vai ser daqui pra frente, um tempão assim. Então, eu vou incluir mais vlogs aí, quem sabe eu mostro alguma coisa aí da terapia dele. E vai ter DIY, vai, mas o DIY é diferente, tá? E eu espero muito que vocês entendam aí o meu lado, me desculpa qualquer coisa, um desabafo, né? Espero que vocês entendam e que continuem comigo aí nessa mais nova jornada, que eu não sou a última, não vou ser a última mãe, infelizmente eu não vou ser a última, né? A passar por isso, e eu espero muito que vocês fiquem comigo aí nessa nova trajetória, tá bom? Um grande beijo, gente, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui comigo, tá bom? Obrigada por assistir até agora, e se você aí que está me assistindo tiver algum desses sintomas aí com seu filho, procura ajuda o quanto antes, porque não espera passar por tudo que eu passei para poder procurar, porque quanto mais tarde, mais difícil fica, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um beijo, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!